Boa noite, meu nome é Priscila e eu vou tratar sobre a definição de dívida pública. Antes disso, eu acho importante citar 3 períodos no decorrer da história para a gente entender um pouco da história da dívida pública brasileira. O primeiro período a se falar é o período colonial. É o início, né? É a origem da dívida pública, foi no período colonial, século XVI, século XVII. Nesse período, os governadores do Brasil colônia, eles já faziam empréstimos, a exemplo do processo de endividamento em outras partes do mundo. Esses empréstimos, eles eram confundidos com empréstimos pessoais, sem falar que nesse período os empréstimos eles eram desconhecidos, tudo era desconhecido. O tamanho da dívida, a finalidade da dívida, as condições com que essa dívida e que esse empréstimo, né, foi realizado, dentre outros. O segundo período a ser citado é o período imperial. A história da dívida pública brasileira nesse período tornou-se rica em vários aspectos. Um dos mais importantes foi a criação da primeira agência de administração da dívida pública. Aconteceu também nesse período, foram ampliados mecanismos e os instrumentos para a realização de diversas operações de reestruturação da dívida pública, inclusive se assemelham a atuais operações. O terceiro período foi o período republicano, né? No período republicano, os anos iniciais do período republicano foi marcado por vários eventos que ajudaram a compreensão das características da dívida pública nos dias atuais. Ainda sobre o aspecto de instituição, a gestão ainda permanecia pela tutela da Caixa de Administração. Nesse período também gozou-se de uma relativa estabilidade, né? Pode-se dizer assim. Esse período foi marcado por também dificuldades de financiamento, tanto financiamento interno quanto financiamento externos. E agora tratando, né, saindo um pouco dessa parte de história da dívida pública, vamos falar da sua definição, da sua real definição. Acontece da seguinte forma: os gastos públicos, eles são financiados por meio de receitas, com os impostos, né? Esses impostos são arrecadados. Porém, eles não cobrem, na maioria das vezes, eles não cobrem todas as despesas do governo federal. Surge, então, a necessidade de financiar essa parte que não é coberta pelas receitas, né, dos impostos, onde o governo emite títulos, esses títulos públicos, para a captação de dinheiro em troca de uma remuneração aos investidores, de uns juros a esses investidores. Então, como definição de dívida pública, temos dívidas que são contraídas pelo governo federal para cobrir as suas insuficiências orçamentárias. No Brasil, a emissão e a gestão destes títulos, dessa dívida, acontece por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, e o Ministério da Fazenda é o órgão responsável pela STN. Em 2017, a dívida pública brasileira, ela representava 74,4% do PIB brasileiro. Em 2016, essa dívida correspondia a 69,95% do PIB. Em 2020, com esse déficit na conta, ele pode chegar a 700 bilhões, essa dívida, né? Pode chegar a 700 bilhões em 2020. Somado também a queda do PIB, pode acontecer que esse endividamento possa ultrapassar a 90% do PIB brasileiro. Olá, boa noite. Eu me chamo Matheus Reis e vamos dar prosseguimento à grandiosa fala da nossa colega Priscila Lopes. Seguindo, continuaremos na seara de definição de dívida pública, e aqui eu fui incumbido com a missão de explicar o que é dívida pública interna e
o que é dívida pública externa. A dívida pública interna é os débitos assumidos pelo governo junto às instituições financeiras e deve ser pago com a moeda nacional, ou seja, no nosso caso, o real. E quais os exemplos de dívida interna? A dívida, um dos maiores exemplos de dívida interna é o pagamento dos juros da dívida, né, da dívida anteriores, o pagamento com saúde, educação e infraestrutura e o pagamento de políticas monetárias, né? Tudo isso está incluso na dívida interna. E na dívida externa? A dívida externa são débitos contraídos fora do país e devem ser pagos com a moeda vigente naquele país que foi contraído o débito. Ou seja, se foi nos Estados Unidos, dólar, se foi na Europa e na zona do euro, com euro, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro norte que a gente deve ter. A dívida pública externa ela é originada por empréstimos, né? Por empréstimos que foram tomados pelo governo federal, pelo governo municipal, estadual, né? E, consequentemente, né? Por empresas estatais que fazem empréstimo no exterior. Então, o governo ele assume essa dívida e essa dívida entra para o quadro de dívidas externas. Então, vamos aqui fazer um resumo geral, né? A dívida interna a gente paga com a moeda corrente, com a moeda nacional. E a dívida pública externa a gente paga com a moeda da onde foi contraído, da onde foi feito aquela dívida, né? Com aquela moeda corrente naquele país. Então, essa é a principal diferença que a gente deve se ater, né? Boa tarde, meu nome é Mayra. Eu vou falar sobre o título da dívida pública, que foi uma parte que ficou para mim e para meu colega Simplício explicar. Então, eu vim gravar o vídeo. O que são dívidas públicas, né? O título da dívida pública. Na prática, quem investe em títulos da dívida pública por meio do Tesouro Direto se torna credor do governo federal. Em outras palavras, você estará emprestando dinheiro ao governo em troca de uma remuneração em juros, que varia de acordo com o prazo de resgate da aplicação. Os recursos captados nessas operações são destinados ao financiamento da dívida pública federal, a DPF, que se refere a todas as dívidas contraídas pelo governo federal para cobrir as suas insuficiências orçamentárias. As dívidas públicas internas. A dívida pública interna pode ser entendida como somatório dos débitos assumidos pelo governo junto às instituições financeiras, empresas e pessoas e que é paga em moeda corrente nacional, ou seja, em real. Existem três principais fontes dessa dívida interna, né? Uma é os gastos com a saúde, a educação e a infraestrutura, o pagamento de juros de dívidas anteriores, a manutenção das políticas monetárias e cambiais do país e, além disto, está associada à emissão de títulos públicos comercializados no mercado financeiro. Já as dívidas públicas externas é aquela contraída no exterior e que precisa ser paga em moeda estrangeira, como o dólar, por exemplo. Esse tipo da dívida, por ser pública, é resultado dos empréstimos de dinheiro a juros realizados pelo governo federal, estadual ou municipal, ou por empresas estatais feitas no exterior. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de títulos da dívida pública. Tem três tipos de títulos da dívida pública. Tem o título pré-fixado, o título pós-fixado e o título híbrido. Vou falar agora sobre o título pré-fixado. Essa é uma modalidade de título em que as taxas de juros são fixadas no momento da sua contratação. Assim sendo, quem opta por investir nesse título já sabe exatamente quando vai receber de volta após o vencimento.
A rentabilidade do tesouro pré-fixado pode se dar de duas maneiras. É possível receber o valor investido acrescido dos juros ao final da aplicação, de uma única vez, ou então receber os juros semestralmente, o que se mostra como uma alternativa interessante para quem deseja ter uma renda extra a cada 6 meses. O título pós-fixado. Já um pouco diferente da modalidade anterior, o título pós-fixado tem sua rentabilidade atrelada a uma determinada taxa. Se a taxa pós-fixada subir, o rendimento do título acompanha o aumento. E se ela cair, o rendimento também cai. O título, nesse caso, é vinculado à taxa Selic. A taxa básica de juros da economia, então, a pessoa que investe terá que aguardar o final do prazo da aplicação para receber o valor investido de volta, mais os juros correspondentes ao período da duração. E o título híbrido, aqui estamos falando de aplicações híbridas, isto é, que possuem características em comum com os dois tipos mencionados anteriormente. A rentabilidade é composta de uma parte variável, acompanhando o IPCA, e de outra prefixada definida na hora da aplicação. O pagamento dos juros também pode ser feito de uma vez só, com o vencimento do título após poucos a cada 6 meses. E a liquidez dos títulos públicos. Quando você decide comprar um título de dívida pública através do Tesouro Direto, você consegue saber qual é a data do vencimento daquele título, ou seja, quando vai receber seu dinheiro de volta mais os juros. Essa data é importante porque indica quando o governo vai pagar a quantia investida mais o rendimento contratado. Por exemplo, quando você faz uma aplicação no Tesouro Direto há 1 ano, mas agora você precisa do dinheiro para pagar uma manutenção do carro ou um tratamento no dentista, por exemplo, não é possível adiar o problema e você tem que fazer logo, imediato. Aí se lembra do investimento e pede para resgatá-lo antes do prazo. É possível, sim. Você pode pedir o resgate antecipado dos seus títulos quando quiser. É o que chamamos de liquidez diária. Aí, custos de tributações. O imposto de renda. Os títulos públicos devem ser declarados e pagam imposto sobre os lucros no momento do resgate. O percentual a ser pago varia entre 22,5% e 15%, sendo regressivo de acordo com o prazo de investimento. Isso significa que um investimento que dura menos de 180 dias vai pagar mais IR do que aquele que dura mais de 720 dias. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de dias e quanto de percentual você vai pagar. Dias investidos. Até 180 dias, alíquotas 22,5%. De 181 até 360 dias, 20%. De 361 até 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. É importante lembrar também que o imposto de renda incide sobre pagamentos semestrais. Os impostos sobre operações financeiras, IOF. Esse tributo é cobrado apenas se você retirar seu dinheiro menos de 30 dias depois de ter comprado o título da dívida pública. Lembra do resgate antecipado que explicamos que você poderia retirar anteriormente? Além das chances de perder rentabilidade, você precisa estar ciente de que poderá pagar IOF se resgatar seu título antes de 30 dias. A taxa de custódia é cobrada todo semestre pela Bolsa de Valores e representa 0,25% ao ano sobre o valor do título. Esse valor é o mesmo para todo mundo, independentemente se você está investindo por um banco ou a corretora de valores. A taxa de administração. Este custo costuma ser cobrado pela instituição financeira através da qual você decidiu comprar títulos da dívida pública. O valor da cobrança pode variar, mas normalmente não ultrapassa de 2% ao ano. Como comprar títulos da dívida pública? Antes do lançamento do Tesouro Direto lá em 2002, comprar títulos da dívida pública
só era possível de maneira indireta. Assim, quem tinha interesse por esses papéis tinha que comprar cotas de fundos de investimento, não podendo investir no tesouro por conta própria. Já hoje, o Tesouro Direto permite que pessoas físicas comprem e vendam diferentes títulos diretamente pela internet. Dessa forma, aplicar no Tesouro Direto é basicamente simples e pode ser realizado a partir do site oficial do programa ou pelas plataformas de corretoras. E é isso. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ilustríssimo mestres. Nós estamos dando início à gravação de um vídeo para compor o trabalho. Esta parte coube a minha, a doutora Edilton, e nós vamos falar sobre características de títulos públicos. Os títulos públicos são títulos que o governo federal emite e coloca no mercado para serem negociados, para captar recursos, para suprir os serviços, custear os serviços públicos, né? Esses títulos eles são negociados ou pelos sites especializados ou através de um órgão que foi criado, que é o Tesouro Direto. Os títulos públicos são papéis que investidores compram. Pessoas comuns podem adquirir títulos públicos a partir de R$30, fazem investimento e a partir do momento que ele contrata, ele já sabe, ele tem as modalidades lá que ele vai saber qual vai ser a rentabilidade dele. São divididos, né, em vários tipos de títulos e em 3 modalidades. As 3 modalidades de títulos públicos são o título pré-fixado, o título pós-fixado e o título híbrido. O título pré-fixado é aquele título que o investidor compra o papel e no ato da contratação ele já sabe qual vai ser a rentabilidade dele, ele já sabe quanto ele vai receber ao final da aplicação e os rendimentos dele. Então ele é pré-fixado. Essa é a característica dele. A característica do título pós-fixado é que ele é um título de variação de mercado, corrigido por uma taxa de variável. Essa taxa geralmente é a taxa Selic, que é a taxa que o governo geralmente usa para correções, e ele contrata e faz o investimento para frente. Então ele é pós-fixada, é uma taxa pós-fixada. Ele pode ter rentabilidade atual hoje maior do que a rentabilidade que ele pode ter lá na data de resgate do título, né? É um título, os títulos de dívida pública, os títulos públicos, eles são bastante interessantes para pessoas que, no caso do pós-fixado, que quer daqui a 6 meses ter uma renda fixa, saber quanto vai ganhar e quanto vai ter de rendimento. Então ele já sabe que ele vai fazer um investimento e daqui a 6 meses ele terá lá um valor aplicado com rendimentos. Então ele é um título pós-fixado. As características do título híbrido são títulos que têm algo comum com os outros 2 títulos, o pré-fixado e o pós-fixado, mas ao mesmo tempo ele tem uma variável corrigida por uma outra variável, que é o IPCA, e por uma outra taxa a ser definida no ato da sua contratação, que pode ser a Selic, né? Esse título, a pessoa investe, ele pode ser pago de 2 formas, que é a pessoa retirar todo o valor no total no tempo da aplicação, ou ele pode deixar a rentabilidade com o valor aplicado para ser pago semestralmente, né? A cada 6 meses ser resgatados. Então ele pode tanto retirar o título imediato, o resgate imediato, como ele pode reaplicar e ter rendimentos a cada 6 meses. Esse é o título, a característica do título híbrido. Isso é bem interessante para pessoas que estão com capital, quer fazer investimento e saber que lá na frente ele vai ter rentabilidade. O título público ele pode ser resgatado antes da data do prazo e o governo ele compromete-se a recomprar esses títulos de volta da mão da pessoa. Boa noite, meu nome é Alan Hilbert, realizei a pesquisa juntamente com meu colega Marcos Antônio para falar sobre o tema jurisprudência, né, dentro do tema principal que é títulos de dívida pública.
Bom, o caso em questão é um caso julgado pelo STJ, com o Código Cadastral número 158960, na cidade de São Paulo, né, no ano de 2018. O relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A data de julgamento desse caso foi dia 27 de junho de 2018, na terceira sessão, e a publicação dela foi dia 1º de agosto de 2018 também. Bom, dentro do tema jurisprudência tem alguns subtópicos bastante importantes que é bom citar, é importante citar. O conflito negativo de competência, inquérito policial, Justiça Federal versus a Justiça Estadual, né, a venda de títulos da dívida pública prescritos ou já resgatados, sobre a ilusão de que ainda se prestariam para compensar débitos tributários, também sobre estelionato e competência da Justiça Estadual, né? Bom, houve uma situação em que foram vendidos a empresas privadas títulos do Tesouro Nacional, referentes à dívida externa, que alegadamente poderiam ser utilizados para promover o pagamento de obrigações tributárias junto à Receita Federal do Brasil, mas que se revelaram imprestáveis para o pagamento ou para a compensação desses tributos, porque elas já haviam sido resgatados, né? O investigado, ele oferecia a essas empresas, as empresas vítimas, né, os seus serviços como advogado para ajuizar perante a Justiça Federal do Distrito Federal a ação de execução de título extrajudicial. O que é que ele fazia? Ele pleiteava tanto o reconhecimento dos créditos como a compensação de débitos fiscais com os ativos. Mais de 100 ações foram julgadas improcedentes. O que é que ele fazia? Ele informava através de declarações de débitos e créditos tributários federais, que é o dos DCTFs, a existência de crédito tributário reconhecido em decisão judicial. Então, o que é que acontece? Como o sistema da Receita, né, só confere automaticamente se o número do processo é válido, né, sem criticar se há ou não decisão judicial, ou até mesmo se o valor do depósito judicial corresponde ao montante integral do débito, o contribuinte, mesmo prestando essa informação falsa, né, ele conseguia suspender a exigibilidade dos seus tributos e com isso emitir a certidão negativa. Então, à luz do STF, o entendimento do STF, né, veio a deixar claro, né, o entendimento deles, né, que primeiramente deveria ser instaurada uma investigação no âmbito da Procuradoria da República, no Distrito Federal, com o fim de apurar a utilização de ações judiciais para se obter de forma indevida essa compensação tributária, né? E também para que só se remanescesse nos autos o interesse no prosseguimento das investigações relacionadas à conduta que gerou prejuízo a essas empresas particulares e que se amoldaram, né, a esse delito do estelionato. Outro fato, né, da luz do STF, no entendimento, é de que o fato de ser federal, o órgão expedidor da habilitação do crédito de notas de Tesouro Nacional, que é a Receita Federal, ela por si só não atrai a competência da Justiça Federal, né? Outro entendimento também é que fica inexistente qualquer lesão a interesse, bem ou serviço da União, de suas autarquias ou também das suas fundações. Por quê? Porque não há nada que justifique, né, a competência da Justiça Federal para poder atuar nesse feito. E o último, né, que é o conflito de competência conhecido, para poder declarar competente o juízo de direito do Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo, o DIPO 3, para poder dar continuidade na apuração dos inquéritos policiais referentes a esse tipo de caso. Finalizo assim o assunto jurisprudência. Pesquisamos um pouco acerca do que alguns especialistas falam sobre o tema proposto ao nosso grupo. Assim, considerando que o tema já foi muito bem definido pelos que nos antecederam, vale dizer apenas que, em suma, o título da dívida pública é uma modalidade de captação de recursos financeiros utilizado pela União. Dito isto, e buscando colaborar um pouquinho só com a fala da colega Priscila Lopes, vale citar um trecho de um livro do professor doutor Marcos Abraham, trazendo um pouco mais de história sobre esse tema. Ele diz o seguinte: em 1962, todas as apólices emitidas até 1955 e não trocadas pelos novos títulos deixaram de ter valor.
Assim, todos esses títulos públicos federais, bem como quaisquer outros em forma de papel que não sejam títulos da dívida agrária, encontram-se prescritos, conforme o parecer 859 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por força da Lei 4.069 de 1962. Desta forma, atualmente, os títulos da dívida pública são aqueles definidos pela Lei 10.179 de 2001 e não têm mais a cartularidade como característica desde então. Aproveitando o ensejo e fazendo alusão à jurisprudência trazida pelo colega Alan Hilbert, cabe outro ensinamento do professor Dr. Marcos Abraham, quando apregou aqui: a Lei de Responsabilidade Fiscal vedou ao Banco Central do Brasil emitir títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a sua publicação. Portanto, desde maio de 2002, o Banco Central do Brasil não mais emite títulos de sua responsabilidade para fins de política monetária. A partir de então, o Banco Central do Brasil passou a utilizar em suas operações de mercado aberto exclusivamente os títulos de emissão do Tesouro Nacional. E em novembro de 2006, o Banco Central do Brasil resgatou os últimos títulos da dívida pública emitidos pelas instituições que estavam circulando no mercado financeiro. Ou seja, essa informação possivelmente embasou os ministros na tomada de decisão no caso apresentado pelo Alan. Ante todo o exposto nesse vídeo, não só aqui, mas desde o início, podemos concluir o seguinte: que a importância da emissão de títulos da dívida pública está em criar uma referência para a emissão de títulos corporativos, porque os títulos soberanos reduzem o risco sistemático associado à sofrida economia do nosso país. E, por fim, nos resta aqui apenas agradecer ao professor Inácio pela oportunidade trazida com esta metodologia de atividade e a todos os colegas pelo empenho